Oi, gente, tudo bem? Hoje eu e a Maria aqui viemos trazer para vocês um tópico que a gente conversa muito e que a gente tinha muita vontade de falar aqui num vídeo, que são os livros de terror clássicos e a importância deles para o mundo da literatura de terror. Eu sou uma grande fã de terror clássico, como já falei várias vezes. Se alguém quer ouvir, tem um minuto para ouvir a palavra de Bram Stoker. E felizmente encontrei na Isadora uma amizade com quem posso falar sobre isso o tempo inteiro. Então, acredito que esse vídeo vai ser muito divertido para nós duas e espero que seja divertido para vocês assistirem também. Então, eu acho que o primeiro livro que a gente já pode até trazer, então, é do Bram Stoker, que é Drácula, que a Maria tem todas as edições que existem na face da Terra, e eu não tenho nenhum. Falando da Isadora, que a Isadora comentou agora, eu tenho várias edições de capa dura, mais bonitas. Inclusive, a última edição da Antofágica, que é lindíssima, eu comprei ela. O que eu acho mais interessante em Drácula é o formato como ele foi escrito. Eu sei que todo mundo conhece o Drácula, que é um vampiro muito antigo, que morava na Romênia, e aí ele se muda para Londres, porque ele quer ir para um lugar novo. E eu acho que isso é uma coisa meio de conhecimento geral. Acho que todo mundo sabe quem é o Drácula. Eu não preciso explicar quem é o Drácula nesse vídeo. Mas o que eu mais gosto, e o que eu achei mais diferente quando eu peguei o livro do Drácula para ler, foi que o livro do Drácula ele não é escrito, né, numa narrativa contínua, né? Ele é escrito através de diários. Primeiro começa com a narrativa do Jonathan Harker, que é ele é um assistente de um escritório de advocacia que vai para a Romênia ajudar o Drácula a fazer a transferência dele de imóvel, que ele vai morar em Londres agora. E aí a gente vai alternando. Aí tem a mulher do Jonathan Harker, que narra um pouco também. Tem uma das amigas da mulher do Jonathan Harker. Tem um médico que era o noivo dessa amiga da Mina Harker. Tem o Van Helsing, que é uma figura super conhecida. Caçador de vampiros, famoso, antigo. Então, o que eu Abraham gosto no Lincoln? Abraham Lincoln? Então, o que eu gosto no livro do Drácula é essa narrativa diferente, assim, porque apesar de ser um diário, não é um diário sempre da mesma pessoa. Vai alternando quem é o narrador. É um negócio assim. Eu vou fazer uma comparação muito esdrúxula, eu vou apanhar na internet hoje. Assim, sabe em Amanhecer, quando quem narra o livro é a Bella, do Edward e o Jacob? Arranja treta que não precisa. A gente vai ser banida. Então, é mais ou menos assim, vai cada um contando seu ponto de vista da história. E é isso que faz o livro ser tão legal, porque o Drácula é meio que uma entidade, assim, nunca a história é narrada do ponto de vista do Drácula. O Drácula aparece, o povo fala sobre ele, mas quem é Drácula? De onde veio? Para onde vai? Nunca sabemos. O que comem? Aonde vivem? Hoje, no enredar. Então, como segundo livro, a gente tem Frankenstein, da Mary Shelley. O que eu acho... Vai mostrando, vai mostrando. O que eu acho legal é que muita gente não conhece a Mary Shelley como uma mulher, porque a maioria das pessoas achava que Amy Shelley era um homem. Até sair a série da Netflix, na verdade, né? Todo mundo achava que quem tinha escrito Frankenstein era um homem. E muita gente que não leu acha que Frankenstein é o monstro. E, na verdade, Frankenstein é o médico, é o cientista. Então, assim, Na verdade, o monstro não tem nome, né? Ele é ele é um o monstro. monstro. Exatamente. E aí é onde entra que esse livro ele abriu margem para os monstros serem criados, né, na literatura. Então, tipo, vários monstros de hoje foram inspirados em Frankenstein e no médico, no caso, criando, né? E aí o que eu acho muito massa dessa narrativa no geral, assim, é que tu descobre que o monstro, na verdade, não é o monstro, é o Frankenstein. Eu acho que esse é o melhor plot que, meu, se tu não conhece a história de Frankenstein, isso aqui não é um spoiler, né? Nenhum disso aqui é spoiler, porque são Olha, os clássicos. livros foram escritos há mais de 300 anos, então se tu não sabe a história, não é spoiler. Que no Drácula existe a demonização do vampiro, né? O vampiro é ruim, é ruim, é ruim, é ruim. E nós só temos um ponto de vista ruim do vampiro. E no Frankenstein,
o monstro, primeiro você enxerga ele como essa criatura malvada que mata pessoas e come criancinha, e aí no desenvolvimento da história tu entende por que ele é da forma que ele é. E que na verdade ele não é tão ruim. ele vai se tornando humanizado, né? O que eu acho que a Mary Shelley fez com uma maestria bizarra, assim, que é tipo, por trás de uma visão externa, sempre tem um porquê, um como e tudo mais. E o monstro, ele fala muito disso. Em terceiro lugar, temos o famigerado Edgar Allan Poe, que aí eu não tenho como descrever um livro só pelo qual ele é marcado. Diverge muito no sentido de que ele é mais um escritor de contos, não de narrativa contínua. Então, ele tem muitas histórias que falam sobre muitas coisas. Eu concordo com a Isadora, a narrativa dele é sensacional. Ele traz essa nuance de que tu não sabe se ele tá pendendo pro sobrenatural ou se é a cabeça da pessoa que tá fazendo tu pensar que é uma coisa sobrenatural, mas na verdade o que tá acontecendo é normal. Isso é uma coisa que eu acho muito legal do Edgar Allan Poe. São as várias camadas das histórias dele, né? Ele é uma cebolinha. Tu vai tirando uma camada e tu encontra mais coisa embaixo. Depois, um livro que eu acho que é muito válido falar também é o chamado de Cthulhu, do H.P. Lovecraft. Ele é maravilhoso. O H.P. Lovecraft ele é mais retratado como um autor de ficção científica, mas esse livro dele, em específico, esse conto, mais ou menos, dele, né? É sensacional. Tem o jogo de tabuleiro que a gente tem aqui em casa e a gente joga, porque é muito bom. Que retrata a história de alguns personagens, não sei se eu posso falar detetives, mas que basicamente Cthulhu é um grande, como se fosse um deus da destruição, um deus do caos, assim. E aí cada um tem vários outros, assim, esse é como se fosse o Supremo. E aí tem outros 6 que vão sendo invocados por tipo cultistas. E aí esse grupo de detetives, esse grupo de pessoas precisa impedir. E olha, assim, é pepetinha, é muito bom. Assim, o Lovecraft não é um autor para quem não tem imaginação, né? O Lovecraft é um cara que ele tira os negócios assim, e aí ele joga no meio e ele faz uma história que tu pensa, como isso sai da cabeça de alguém? Mas saiu. E são muito boas as histórias. Exatamente. Mas assim, como ele é um autor majoritariamente de ficção científica, então quando ele escreve terror, ele vai trazer ficção científica junto com ele pro terror. Exato. Então, tu não pode querer ler uma coisa que seja básica e que não seja uma história complexa, com personagens complexos, com... Assim, eu acho que se tu nunca leu nenhum conto de terror, então tu primeiro lê Edgar Allan Poe, aí depois tu lê Lovecraft, porque o Edgar Allan Poe ele traz situações cotidianas e coloca o terror dentro do cotidiano. O Lovecraft, ele pega e cria um rolê dentro da cabeça dele, bota o terror dentro da cabeça dele e tu tá lá lendo a cabeça dele. É o rolê. Exatamente. Parece que é um psicanalista e tá ouvindo ele falar, assim, é uma coisa meio... E o último livro que a gente tem que indicar é um livro que nenhuma de nós duas leu, mas nós duas queremos ler muito. Inclusive, eu comprei ele ano passado, e é O Médico e o Monstro, do Robert Stevenson. A história do Médico e o Monstro tem essa nuance, assim, de conhecimento geral, né? Porque, como eu falei, eu não li o livro ainda. Ele tem essa nuance de a pessoa, o indivíduo que tem duas faces. A face que ele mostra para a sociedade e a face escondida dele, né? Muito relacionada com psicopatas. Na literatura policial, qualquer momento que tu fale sobre psicopata, eles vão dar essa jogada no Médico e o Monstro. De a face que ele mostra para a sociedade e a face que ele reage no verdadeiro eu dele. Eu não li ainda, quando eu leio eu venho aqui falar para vocês o que eu achei, mas é um livro que a gente não poderia deixar de falar nesse vídeo, considerando o quão famoso ele é e quanta repercussão ele tem até hoje, né? Tanto que a série Dexter foi meio que inspirada no Médico Monstro, né? Porque, quem não assistiu Dexter, apenas assista. Mas... Um beijo pra Miele, se você sabe desse vídeo, que eu só vi Dexter por causa dela. Então, na verdade, a nossa recomendação não é só pela questão da história dos livros em si, que é maravilhosa. Eu acho que
são literaturas, assim, muito bem construídas, porque elas foram inovadoras na época que elas foram escritas, porque ninguém pensava nisso. E alguém veio e falou sobre isso. Mas pela importância que eles têm na construção do terror. Se tu é uma pessoa que gosta de ler suspense, gosta de ler terror, gosta de ler romance policial, é tão legal tu pegar e ir na origem do como surgiu, porque é assim, desse jeito. Quais são as raízes dessa literatura que eu gosto de ler hoje em dia? É uma coisa que me interessa, que eu acho legal, mas eu sempre falo, clássico não é para todo mundo. Tu tens que estar ciente de que vai ser uma linguagem diferente, um contexto diferente. Tu muitas vezes vai ter que pesquisar durante a leitura do livro para entender por que está acontecendo dessa forma, porque tu não está lendo um livro que se passou em 2020. Tu está lendo um livro que foi escrito em 1600. Então aí tu tens que entrar na cabeça de uma pessoa que vive em 1600. Senão tu não vais entender a complexidade do livro. A partir do momento que você gosta disso, que você internaliza isso, para mim é uma literatura que não tem comparação. Eu sou muito fã de clássicos e eu acho que o clássico ele não é um livro, ele é um estilo de leitura. Porque a partir do momento que tu gosta de ler clássico, tu começa a ler os livros de uma maneira diferente. Exato. E aí não é que tu toma um partido sobre gênero literário no sentido de tipo, eu gosto mais de ler terror. Não, a partir do momento que tu gosta de clássicos, tu lê clássico de tudo quanto é tipo de coisa. Tipo, tu lê todos os clássicos. Então é isso que eu acho muito importante. E por que a gente trouxe esse tópico hoje? Porque, gente, vocês têm noção que nenhum dos livros hoje que falam sobre criaturas, que falam sobre esse tipo de assunto, os de terror especificamente, eles não seriam escritos desse modo, eles não teriam essa dimensão se não existissem esses livros que a gente acabou de mostrar para vocês. Tipo, todos os vampiros de hoje em dia, eles não seriam retratados como eles são hoje se não tivesse o Bram Stoker naquela época para passar sua palavra para nós, amém. A mesma coisa com o monstro da Mary Shelley, a mesma coisa, tipo, existia esse conceito de monstro, mas ele era mais no sentido de lendas, e ainda mais uma mulher escrevendo. Então, a gente tem aí um monstro que foi criado por um médico, por um cientista, e que hoje esse formato é muito utilizado tanto externamente quanto internamente. Então, o próprio médico pode ser o monstro, que é o caso do médico monstro, tanto quanto o fato da criação de algo maior. Tipo, quem nunca aí viu um filme ou alguma coisa assim de cientistas que tentam fazer um experimento para fazer, exemplo, soldados indestrutíveis e acaba dando merda e dá, tipo, sei lá, zumbi. Gente, isso é a formação de personagem a partir de Mary Shelley, que lá na puta que o pariu criou essa história. Então, gente, eu acho que é isso. A gente fica por aqui hoje. Foi só mais uma recomendação e para falar para vocês a importância. Ouçam a palavra desses autores, pelo amor de Jesus, pelo amor de Bram Stoker. Vamos lá, vamos ler esses livros, porque eles são muito bons. A gente se vê na próxima semana e tchau. Tchau.